Damos início ao programa Anatomia do Poder, programa que vai todo domingo ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público, privado por dentro e por fora. Mostrar como funcionam as instituições através de suas lideranças, não só aquilo que os senhores conhecem através da imprensa, mas na estrutura, na organicidade de cada uma dessas instituições. Hoje eu trago como convidada especial a professora Regina Beatriz Tavares da Silva, uma das grandes defensoras da família, da realidade em que a sociedade só pode crescer, como diz a Constituição, tendo a família como célula mata. É o que diz o artigo 226 da Constituição, que no seu texto original não permitiria nenhuma dessas transigências que nós estamos vendo em nível de legislação infraconstitucional, com um aval curioso e, para mim, inaceitável dos meus amigos do Supremo Tribunal Federal, com a desfiguração daquilo que se pretendeu quando se discutiu na Constituinte o artigo 226, em que realmente o casamento era valorizado, a família era colocada como célula máter, a família só poderia ser constituída com um homem e uma mulher, o que vale dizer sem possibilidade de qualquer outro tipo de transigência, e que, infelizmente, a legislação infraconstitucional vem desfigurando. Regina Beatriz Tavares da Silva é presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, uma associação jovem, mas que já tem demonstrado muita força, inclusive em congressos em que tem atuado fora do Brasil. Então, para a Rede Vida, que é a rede da família por excelência, termos Regina Beatriz no nosso programa é um privilégio. Regina, muito bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse seu trabalho admirável de proteção da família através de uma associação de juristas que tem defendido o correto direito, não o direito conivente e conveniente que muitas vezes nós estamos vendo através de decisões judiciais ou através de legislação infraconstitucional, a meu ver, violentamente contrária ao que dispõe a Constituição. Gostaria que você falasse um pouco para o nosso telespectador sobre o seu trabalho e o trabalho da associação. Professor Ives Gandra, uma grande satisfação estar com o senhor novamente, sempre aprendendo e ouvindo seus conselhos, inclusive como conselheiro da Associação de Direito de Família. É um privilégio para mim. E das sucessões. Muito obrigada, professor, privilégio nosso de podermos ter essa união de forças que até então estavam, digamos assim, isoladas cada um, falando, não é? E sempre procurando expor o que é o direito de família, o verdadeiro direito de família, e que agora unimos estes juristas na Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS. O que se pretende com esta associação é aprimorar o direito de família e, especialmente, divulgar o que efetivamente a sociedade quer e o que o direito de família tem que fazer. Temos hoje verdadeiros absurdos em termos de direito projetado, como um projeto de lei denominado Estatuto das Famílias, que foi colocado no Senado Federal e que tramita no Senado Federal, pelo qual a poligamia estaria institucionalizada. Ganhamos ambiente dos haréns no Brasil. Inclusive, a poligamia não consentida, ou seja, o amante a amante com direito de pensão alimentícia no caso de rompimento dessa relação extraconjugal e direito à reparação de danos, quiçá para poder compensar ou reparar as benesses que a relação conjugal, né, teve e que a relação extraconjugal não teve. Ou seja, isto é gravíssimo, isto não é a vontade da sociedade. A senadora que apresentou esse projeto chega a colocar na justificativa que os anseios da sociedade é que levaram-na a propor como autora este tipo de dispositivo legal. Ou seja, isto é uma total deturpação do que quer a sociedade.
A sociedade não quer a poligamia, nem a não consentida, nem a consentida. Aí surgem escrituras públicas, tabeliando de notas, lavrando escritura pública de união ou suposta união estável entre duas mulheres e um homem. E uma tabeliã de notas se propõe a fazer isto. Né? É preciso que as corregedorias, inclusive a Corregedoria Estadual do Tribunal de Justiça de São Paulo, atue duramente nisto. Por quê? Porque isto é um engodo. A Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 226, parágrafo 3º, diz que a união estável é a união de duas pessoas e não de três. E 4, de homem 5, e mulher. Portanto, não dá nenhuma outra transigência o parágrafo 3º. Exatamente. Portanto, violações constitucionais praticadas notarialmente por um tabelião de notas que deve cumprir a lei, porque o tabelião de notas é obrigado a cumprir a lei sob pena de exoneração, né? Ou outro tipo de punição, pela legislação com projetos de lei, afora outras leis que já foram aprovadas e que, enfim, não estão efetivamente de acordo com a Constituição, mas agora esse projeto de lei absurdo, né? E nos próprios tribunais. Nos tribunais nós vemos questões tidas como de repercussão geral, como, por exemplo, uma que se apresenta agora no Supremo Tribunal Federal, em 2 acórdãos reconhecidas essas questões como de repercussão geral e que vão na mesma linha de atribuição de direitos de previdência social em concorrência com o cônjuge, ou seja, com o marido ou com a esposa, do concubino ou da concubina, ou seja, mais uma vez a relação extraconjugal. Uma relação que um dos dois não gostaria de que tivesse. Exatamente. Vale dizer, uma relação espúria. Espúria, né? Então, notarialmente, em tabelião de notas ou em tabelionato de notas, escrituras públicas de trios. No legislativo, propostas legislativas de poligamia com atribuição de direito de pensão e de reparação de danos ao amante ou à amante. No Supremo Tribunal Federal, questão de repercussão geral, que ainda não foi julgada, né? Mas onde é preciso um trabalho, inclusive como amicus curiae, para que se elucide devidamente este assunto de atribuição de pensão previdenciária à concubina, abrindo ali uma porta para outras atribuições também pelo judiciário, né? Então, é preciso haver esse trabalho que esta Associação de Direito de Família e das Sucessões se dispõe a fazer e o fará com muito empenho. Aliás, Beatriz, eu tenho a impressão seguinte, eu tenho colocado isso a desconforto meu. Eu sou amigo da esmagadora maioria, amigo dos ministros do Supremo, e os respeito muito. Mas em matéria de família, nós tivemos uma desfiguração monumental. Veja, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A matéria, 2 meses antes do julgamento pelo Supremo, permitindo uma violação do parágrafo 3º, eu não tenho nenhum preconceito contra os homossexuais, só que não são família. O parágrafo 3º da Constituição, no artigo 226, é de uma clareza monumental. 2 meses antes, o Conselho Constitucional da França, que é o Tribunal Constitucional francês, o mesmo grupo apresentou na França pedindo que o tribunal considerasse que o casamento era legítimo. O que é que decidiu o Conselho Constitucional da França? Eu estou falando da França, não do Brasil. No meu tempo de estudante, quando se falava na França, em Paris, tudo quanto era liberdade possível se tinha lá. Diz o seguinte, isso não é matéria do nosso, não cabe ao tribunal decidir. Nós somos legisladores negativos, nós não temos que substituir o legislativo. Se quiserem, vão até o Congresso e discutam lá no Congresso, no caso a Assembleia Nacional da França. E eles foram, e nós tivemos aquele resultado, com a sociedade francesa dividida. Mas o Judiciário se negou a legislar. O nosso Supremo tem legislado. E tem legislado em matéria de família, como o aborto dos anencéfalos, a união estável entre pessoas do mesmo sexo,
de uma forma em que cabe ao legislativo. E no legislativo existem projetos sobre essa matéria, que a sociedade vai em audiências públicas, discute a matéria, apresenta os seus representantes, tem opiniões, e não 11 pessoas que são brilhantes juristas, mas indicados por um homem só, e não por 130 milhões de brasileiros, decidem dizendo que está na Constituição não vale, vale o que nós, indicados por um homem só, decidimos nessa matéria. Eu tenho a impressão que se não houver um movimento como o de você, como daqueles que estão percebendo que nós estamos desfigurando a família brasileira e que a Constituinte, quando colocou a família o cerne da sociedade, é o centro da sociedade, para mim uma cláusula pétrea, numa sociedade que resiste sem família. Roma, quando cai em 479, a Roma Ocidental, a família estava absolutamente desestruturada. Por quê? Porque quando você arrebenta a estrutura familiar, já não há mais sociedade. Há o egoísmo, a família, onde você tem que conviver, onde existe, evidentemente, a possibilidade de gerar amor, gerar proles com educação. O que nós vemos é que, quando se destrói a família, o Engels queria isso, dizendo ao Marx, influenciando Marx, porque vinha da família dos índios americanos que permitiam, e a sociedade dos índios foi completamente desfeita, permitiu uma convivência em que todos os homens e todas as mulheres viviam promiscuamente, fazendo as relações sem nenhuma consistência na família. Engels, quando influenciou Marx, é isto que está desestruturando a nossa sociedade. Então, antes de irmos para os nossos comerciais, só posso elogiar o trabalho que se está fazendo na Associação de Direito da Família e das Sucessões. Precisaríamos que muitas entidades iguais a essas apareçam para que o que a sociedade pensa, que é o que você pensa, o que a sua sociedade pensa, e não o que uma minoria que tem o controle do governo apresenta, que isto venha a prevalecer, e não essas deturpações e desfigurações da família. Vamos agora ao nosso comercial e vamos continuar discutindo a matéria no segundo bloco. Com certeza. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo o privilégio de entrevistar a professora Regina Beatriz, especializada em Direito de Família, e hoje uma líder autêntica na defesa dos valores da família na sociedade brasileira. Uma sociedade que, indiscutivelmente, é favorável à família. Uma sociedade que, na sua maioria silenciosa, não aceita todas essas inovações que destroem, que corroem, que corrompem, deletérias e corrosivas da família brasileira. Então, eu quero, como sempre faço nos meus programas, entregar um livro. Esse é uma biografia não, são frases de Roberto Campos, há uma introdução do Aristóteles Drummond, eu faço o prefácio, o Hernani Galveias faz o pós-fácio, e frases de Roberto Campos. E editado pela editora Resistência Cultural, que é uma editora do Maranhão, especializada em livros de interesse e não da rotina que nós encontramos nas outras editoras. Quero o livro entregar. Muito obrigada, professor, com muito gosto. E era um grande amigo, Roberto Campos, tínhamos livros escritos juntos, e creio que foi uma das maiores cabeças da história brasileira. O Homem Mais Lúcido do Brasil. Um lindo título, né? Uma belíssima organização. Muito obrigada, professor. E aqui lerei com muito gosto e nos ajudará muito, certamente, nessas frases de Roberto Campos. Muito obrigada. Muito obrigada. Regina, vamos falar um pouco agora sobre essas relações paralelas e o direito que se pretende dar à ilegalidade. É evidente que nenhum marido, nenhuma mulher gostaria que o seu par tivesse um amante. Isso é ilegal, isso é uma violação à estrutura familiar, e agora se pretende dar direito àquilo que é ilegal, aquilo que representa uma deslealdade profunda na relação em que, quando os dois se casam, prometem fidelidade permanente.
Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E, professor, essa promessa de fidelidade, de lealdade, é uma promessa no casamento religioso e também é uma promessa no casamento civil. Eis que há deveres no casamento. Há deveres também na união estável, nessa situação de fato, né, que gera uma entidade familiar, que forma uma entidade familiar. O que é uma união estável? O que é um casamento? Né? É uma união de duas pessoas, né, com deveres de fidelidade, assistência, material e imaterial, respeito e consideração. Ou seja, essa ideia de poliamor, poliafeto, expressões enganosas que levam efetivamente a uma sedução linguística, né? Poliamor, poliafeto, parece bonito, isso é poligamia. E isso viola completamente as normas do direito ou da legislação infraconstitucional e da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, isto tudo é preciso que seja colocado nos seus devidos termos, o que efetivamente a sociedade quer. Esta bandeira que este movimento em prol da poligamia, que é um movimento de minoria, como o professor bem colocou, isto não é a maioria, né? A maioria não quer a poligamia. E esta minoria, então, que grita muito e por isso aparece muito como se fosse algo que a sociedade quer, quando não quer, levanta uma bandeira do afeto e da felicidade. Ou seja, quer elevar o afeto a um valor jurídico onde tudo cabe, onde tudo pode, quer levar ao direito de família um sentido individualista de que quero ser feliz, por isso posso fazer o que bem entender. Eu diria, você sabe, Regina, no início da minha advocacia, no começo da década de 60, eu fiz direito de família. Eu sempre dizia àqueles casais que queriam separar o seguinte: eu estou absolutamente convencido que vocês não têm busca de afeto fora. Vocês são egoístas, vocês estão pensando em vocês, não estão pensando no outro. Segundo lugar, vocês não querem felicidade, vocês querem infelicidade dos seus filhos. Porque os filhos são aqueles que terminam pagando pelo egoísmo dos pais que dizem: eu gosto de uma outra pessoa, então vou deixar os meus filhos à deriva. Eles que não tiveram nenhuma responsabilidade no nascimento e quando nasceram, evidentemente, teriam que ter o carinho dos pais. Então eu disse, afeto e felicidade não. Egoísmo e infelicidade daqueles que são atingidos por esse egoísmo do cidadão que quer, ou da cidadã, deixar o casamento. Então eu estou absolutamente convencido que quando se fala em afeto e felicidade, se fala em egoísmo e infelicidade dos outros, porque esse egoísmo que se pretende pessoal vai gerar infelicidade de muitas outras pessoas. Então, razão pela qual as coisas têm que se dizer, como por exemplo, quando duas católicas com direito de decidir, não é verdade, é só um movimento das não católicas com direito de manter seres humanos no ventre materno. Esse é o verdadeiro título. Quando se diz antecipação da gravidez, é estupidez, isso representa antecipação da morte. Temos que dar os termos como eles são. Eu estou matando os seres humanos, é antecipação. Interrupção da gravidez é interrupção da vida. Então nós temos que... Eu tenho umas irritações semânticas, entende, que eu não consigo superar. Então quando você falou em afeto e felicidade, nós temos que dar os termos como eles são, e não como se pretende dourar a pílula para esconder uma realidade de um profundo egoísmo e de uma profunda agressão à família no país. Não é? E de consequente desestruturação da sociedade, Claro. porque, como o professor colocou no bloco anterior, a família é a base da sociedade, não só porque a Constituição diz, porque é a realidade, né? A sociedade sem uma família fortalecida é uma sociedade esboroada, é uma sociedade que efetivamente não trará a esta nossa nação aquilo que as pessoas, tanto individualmente, quanto em família, quanto socialmente, precisam. E quando o professor fala exatamente desta questão de eliminação de embriões, né? As técnicas de reprodução assistida hoje, pelas normas do Conselho Federal de Medicina, possibilitando a eliminação de embriões excedentários, né? Possibilitando direta ou indiretamente esta eliminação,
possibilitando a utilização destas técnicas independentemente da existência de um casamento ou de uma união estável. Uma técnica a ser utilizada por quem quiser, da forma que quiser, e sem a necessidade dos requisitos da infertilidade ou de ser evitada uma doença genética, né? Enfim, tudo isto, né, é necessário que, inclusive, o Poder Legislativo comece a ver. Há projetos de lei, inúmeros projetos de lei sobre reprodução assistida. Esses projetos de lei não têm andamento e, ao mesmo tempo, aí o Conselho Federal de Medicina vem e regula a técnica da maneira que mais favorece o mercado reprodutivo, né? Ou seja, é um mercado reprodutivo, como diz o professor Ascensão, em Portugal, né? O grande mestre professor José de Oliveira Ascensão. Reprodutivo e lucrativo. E lucrativo, né? E falando um pouco, exatamente, professor, dessas jornadas de direito de família e das sucessões, lembrando do professor Ascensão, que lá esteve conosco, ocorreram em Portugal, né? Nós pudemos perceber o seguinte, que, e como o professor bem citou a França, né, que colocou a questão sob a égide do Poder Legislativo em termos de uniões entre pessoas do mesmo sexo, ou com direitos, com deveres. Em Portugal, as questões referentes ao direito de família estão muito melhor tratadas do que aqui no Brasil. Lá se respeita o poder legislativo, o poder judiciário, lá a doutrina, a verdadeira doutrina tem peso, né? E nós temos, por exemplo, recentemente, uma rejeição legislativa à adoção por pessoas do mesmo sexo, ou seja, por casais formados por pessoas do mesmo sexo. E isto foi bem recente e aconteceu exatamente na época das jornadas estas em que nós pudemos discutir todos esses temas, debater todos esses temas, tendo em vista o quê? A possibilidade de efetivamente termos, não só no direito português, mas especialmente aqui no direito brasileiro, embora a nossa associação vá ter efetivamente, como já tem um cunho internacional, voz do que é efetivamente o direito. Professor, não fica só na poligamia essas ideias pervertidas e de destruição da família. Multiparentalidade, 2 pais ou 2 mães para um mesmo filho com deveres, direitos, compartilhando a autoridade parental. O pai e o padrasto podendo compartilhar a autoridade parental. O professor que já advogou e com certeza conhece muito bem as questões de família, já se sabe quão difícil é a questão da guarda entre um pai e uma mãe. Não. Imagine com mais um padrasto ou uma madrasta, todos disputando a guarda de uma criança, né? Enfim, quebra do poder familiar nisto e também uma proposição legislativa nesse chamado Estatuto das Famílias de que a criança e o adolescente ficará com quem tiver afeto. Ou seja, são realmente ideias que precisam ser combatidas para que o Poder Legislativo não seja, inclusive, levado a equívoco, né? E cabe a nós, professor, fazê-lo. Minha cara Beatriz, Regina Beatriz, olha, é uma satisfação tê-la aqui no nosso programa. Felizmente, os meus amigos de trás da câmera já estão sinalizando que o nosso horário está terminando, mas de você ter podido apresentar para o Brasil inteiro, para todos os ouvintes da Rede Vida, essas ideias que são muito claras. O que faltam são clarezas de conceitos e na nossa associação não falta essa clareza de conceitos. Nós temos bem claro o que é família, o que é amor, o que é afeto, o que são os filhos, o que são as realidades que nós devemos preservar. Por isso, eu agradeço muito a sua presença, Beatriz, e tenho certeza que todos os telespectadores aproveitaram com a sua exposição. Muito obrigado, Beatriz. Eu que agradeço, professor. Obrigada. Está encerrado o nosso programa e eu os espero novamente no próximo domingo.